Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Você chegou agora, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Olha, 2 homens foram presos pela Polícia Civil de Hortolândia, suspeitos de adulterar veículos. Acho que 6 carros foram apreendidos, né? Esses caras foram em cana e a polícia mantém a investigação. Trabalho de inteligência lá em Hortolândia. Alicia Manjavac tem os detalhes, deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Osvaldo Rodinei Ferraz e Wellington Leróis dos Santos, que já têm passagem pela polícia por receptação, foram detidos no Jardim Maria Rosa, em Campinas. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que adulterava veículos roubados na região. Outras pessoas roubavam aqui, passavam para essas pessoas que foram presas, esses 2 que foram presos, que são especialistas, tá? Esses adulteravam ou pediam ajuda para outras pessoas adulterarem e o objetivo era o quê? Era vender o veículo para outro estado. Na casa de Wellington, a polícia encontrou estes 4 carros. Este foi roubado em Sumaré, no último dia 10, e estava com a placa adulterada. Este outro estava com o chassi raspado. Já onde Osvaldo mora, foi encontrado este outro veículo, também fruto de roubo. Está sendo investigado, tá? Para chegar à origem, quais eram os clientes. Olha, o doutor deixou claro, aliás, um abraço para o doutorista, né? O que está claro aí é que tem cliente para esse tipo de material. E eu digo sempre aqui, quem rouba é tão criminoso quanto quem compra produto roubado. Ou quem compra produto roubado é tão criminoso quanto quem rouba. Ou eu estou maluco aqui, estou errado de pensar desse jeito. Ah, faça-me o favor, hein? Só funciona nesse país o furto e o roubo de veículos porque tem gente que compra peças sem origem, peça roubada. É claro, no mercado paralelo, especialmente. Somado a isso, tem uma série de problemas. Falta fiscalização de ferros velhos, falta fiscalização de lojas de autopeças que vendem produtos usados. É bem verdade, é bem verdade. Muitas dessas lojas não têm alvará, mas também não há fiscalização para evitar que elas sejam montadas nas cidades. Uma ou outra cidade aí decidiram, essas cidades decidiram proibir a instalação de ferros velhos ou ainda desse tipo de loja de autopeça de carro usado. Acho que Valinhos tem uma proibição, se eu não me engano, semelhante, ou como essa, para tentar evitar. Agora, ninguém é contra aqui o trabalho do comerciante. O comerciante que anda na lei, tudo bem, né? O problema é que tem um monte que não anda. Esse é o problema. E tem um monte de gente canalha que é tão criminosa quanto quem rouba e que continua comprando esse tipo de material sem origem. É isso que alimenta esse tipo de coisa aí. E olha, ficou claro na entrevista do delegado que eles vão procurar os receptadores, né? E tomara que consigam indiciar esses receptadores para que eles respondam na justiça pelo crime de receptação. Tomara. Vem comigo aqui, olha. Mesmo sem reagir ao assalto, um operador de máquinas morreu baleado. O funcionário trabalhava em uma obra quando foi surpreendido por um grupo que queria roubar a retroescavadeira. Acho que o doutor Rui Pegolo, que é o delegado do setor de homicídios e proteção à pessoa, deve ter respostas rápidas sobre esse caso. Aliás, o nosso setor de homicídios e proteção à pessoa aqui é excelente. Todos os casos, eu acho, desde o início do ano, já foram esclarecidos. Infelizmente tem violência, mas os casos estão sendo esclarecidos. Tomara que a gente tenha a resposta rápida para a sociedade de mais esse caso. Mas hoje eu estava conversando com a Zezé de Lima. Aliás, eu convido a você, telespectador aqui do Brasil Urgente, estou fazendo uma ponta nas férias do Zé Arnaldo na Rádio Bandeirantes, em AM 1170. E estou te esperando lá todos os dias, das 8 da manhã às 10 da manhã. Estou lá com a Zezé de Lima, com a Rose Guglielminetti, com o Gil, com a Paloma, com o Felipe Pereira e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, onde eu retornei depois de 4 anos, ou para onde eu retornei depois de 4 anos, depois da passagem pela Band News FM. Hoje eu comentava com a Zezé, é impressionante como tem se matado, como tem se agido de forma violenta gratuitamente. Gratuitamente. Hoje as pessoas, a gente fala isso sempre aqui, né, no Brasil, gente, as pessoas matam sem se preocupar com absolutamente nada. Estão destruindo famílias do outro lado. Estão matando pais de família, mães, né, filhos, que com uma vida inteira pela frente, gratuitamente, sem reação, sem que essas pessoas ofereçam qualquer tipo de risco
aos seus algozes. Tudo isso é fruto da impunidade que a gente combate tanto. O Vinícius Boer conta essa história de mais um latrocínio na região, não foi o único, parece que teve um em Indaiatuba também. Daqui a pouquinho a Carla vai trazer os detalhes. Deixa eu ver a reportagem do Vinícius aqui, ó. Olho na notícia. No velório de Eusébio Castro, uma mistura de emoção e revolta. Parentes e amigos tentavam entender o motivo para um crime bárbaro. E tá uma tristeza, que o Sique é o pai, e agora? Quem vai dar o pai para ele? Na verdade, não ainda conseguiu entender nada, tá todo mundo em choque, tanto porque ele saiu na plena segunda-feira para mais um dia de trabalho, né? E acabou essa fatalidade. O assassinato ocorreu em plena luz do dia em Campinas. 6 funcionários trabalhavam em uma construção quando 4 criminosos entraram e anunciaram o assalto. O objetivo da quadrilha era roubar a retroescavadeira. Os operários foram mantidos reféns em um container e, segundo testemunhas, não teriam reagido. Mas antes de fugir com a máquina e os celulares das vítimas, um deles atirou contra os trabalhadores, acertando o homem de 37 anos na cabeça. Ele foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Ligaram, falaram que ele tinha levado um tiro, né? E de repente tinha levado para o hospital e ficamos na expectativa que seria um tiro de raspão. Depois de umas 2 horas depois, chega a informação que ele veio a óbito, né? Os colegas de trabalho acreditam que uma quadrilha especializada em roubos de máquinas usadas na construção civil estaria atuando na região de Campinas. Tem uma quadrilha, né? Tem quadrilha que rouba máquina. Você está entendendo? Aonde os que eles acharem na frente, eles não escolhem, eles levam mesmo. No bairro onde o crime ocorreu, os moradores estão assustados e temem que a violência faça novas vítimas. Faltando polícia passar aqui, porque aqui de noite você não vê ninguém aqui na rua, aqui, nem polícia nem nada, só vê o que não presta. Então, nós estamos presos e os bandidos estão soltos. A gente está vivendo num mundo que você não tem paz, não tem segurança. Você sai, você não sabe se vai voltar, né? O caso, que foi registrado como roubo seguido de morte, é investigado pela Delegacia de Homicídios de Campinas. O delegado responsável já convocou testemunhas que podem ajudar na localização dos criminosos. Enquanto isso, familiares clamam por justiça. O que mais revolta é que, assim, tinha de ter justiça. Essas pessoas que fazem maldade têm de sentir na pele, tipo assim, é a mesma coisa de tirar um filho dele, matar um pai, uma mãe, é a mesma coisa. Eles têm de pensar, falar, não posso fazer isso. Que aí dói em nós e dói nele, né? O que a gente queria pedir mesmo, na verdade, que aí já estamos cansados de pedir, é justiça, né? Justiça, porque até quando vai isso, cara? Olha, situação terrível essa, porque é uma família destruída, mas acima de tudo uma sociedade amedrontada. Uma cidade refém do medo. Porque você está trabalhando, você está dentro do seu ambiente de trabalho. Eu estou aqui na Bandeirantes. Aí daqui a pouco chega um camarada para levar uma câmera aqui, se bem que aqui não tem jeito, tem segurança pra caramba, né? Mas para levar alguma coisa daqui de dentro, o cara vai e mata alguém. Ah, faça-me o favor, hein? É bandido dedo mole. Bandido dedo mole, que mata gratuitamente. Não basta assinar o roubo, que é assinar o homicídio também. E eu tenho certeza, gente, escuta o que eu tô falando aqui para vocês, hein? Com conhecimento de causa. Dr. Rui Pegolo e a equipe do setor de homicídios e proteção à pessoa, daqui a pouquinho estão apresentando os responsáveis por esse crime. É mais gente em cana. Agora, a justiça precisa ser dura. Precisa usar a lei para punir bandido. Não para passar a mão na cabeça de criminoso e colocar essa gente na rua daqui a pouco, hein? Não pode. Vem comigo, aqui tem um sofrimento dos pais do operador, né? Eles moram no Ceará e nem condições financeiras de virem ao sepultamento eles tiveram. Que coisa, né? O pai perde o filho, a mãe perde o filho, não consegue nem no enterro do filho. Vinícius tem mais detalhes, olho na notícia. O amor pela vida e o companheirismo com os amigos. É assim que Eusébio Castro, de 37 anos, será lembrado para sempre por pessoas que viviam próximas a ele. Cara muito divertido, a gente já participou de muita festinha de família junto. A gente só tem tudo de bom dele, não é um cara de confusão, não é um cara mau caráter, um cara trabalhador, responsável. Era uma pessoa decente, sabe? Ele respeitava todo mundo, sabe? Um pai de família, como nós somos, entendeu? Lutador.
Era esforçado. Aos 22 anos, o filho exemplar deixou a casa dos pais no estado do Ceará para seguir em busca dos próprios sonhos. Escolheu Campinas para viver. Em poucos meses, já trabalhava na área da construção civil. Além de adquirir bagagem profissional, conheceu a mulher com quem se casou e teve 2 filhos, um adolescente de 15 anos e uma garota de 13. Os filhos eram tudo para ele. Aos finais de semana, evitava fazer plantões só para se divertir com a família. Ótimo marido, ótimo pai. Saía para trabalhar, final de semana saía com os filhos, com a esposa. Não tem o que reclamar. Mas de segunda a sexta, a semana era puxada. Saía antes mesmo do sol nascer para garantir o sustento da casa. E foi no trabalho que a vida de Eusébio chegou ao fim. Quem decidiu colocar ponto final na história do operador de máquinas foi um assaltante frio e calculista. Em uma pausa para o almoço, funcionários que trabalhavam nesta obra foram surpreendidos por 4 homens que, armados, anunciaram um assalto. Além de levar uma retroescavadeira e os celulares das vítimas, um deles atirou e acertou a cabeça de Eusébio. Não teve reação nenhuma, cara, nenhuma. Eles chegaram, pediram queria a máquina e mandaram eles deitar. E, na verdade, quando o cara voltou para a execução, ele ainda estava deitado ainda, entendeu? Eusébio pode ter sido vítima de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de máquinas de terraplanagem, já que elas custam, em média, R$200 mil cada. Tem uma quadrilha, né? Tem quadrilha que rouba máquina. Você está entendendo? Aonde os que eles acharem na frente, eles não escolhem, eles levam mesmo. Parentes e amigos agora convivem com o desejo de ver atrás das grades o homem que tirou a vida de mais um inocente. O que mais revolta é que, assim, tinha de ter justiça. Essas pessoas que fazem maldade têm de sentir na pele, tipo assim, é a mesma coisa de tirar um filho dele, matar um pai, uma mãe, é a mesma coisa. Eles têm de pensar, falar, não posso fazer isso. Que aí dói em nós e dói nele, né? O que a gente queria pedir mesmo, na verdade, que aí já estamos cansados de pedir, é justiça, né? Justiça, porque até quando vai isso, cara? A pergunta que eu faço todos os dias, até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando? Hoje nós conversamos com o deputado federal Guilherme Campos, deputado que atua em Brasília e comentou conosco, né, a respeito da reforma do Código Penal. Diz ser favorável, inclusive, à reformulação da maioridade penal. Diz também que espera que seja feito um debate à exaustão para essas mudanças. Tomara que os nossos deputados aqui em Campinas estejam vivendo isso de verdade. Precisam levantar o traseiro lá da cadeira e resolverem alguma coisa. Junto com os senadores. Mas precisa ser para ontem, rapaz. Não adianta ficar teorizando, não, porque há muitos anos, viu? A Band tem levantado essa bandeira da punição mais severa, para não facilitar crime. Felizmente, hoje a impunidade acaba alimentando esse tipo de tragédia. E é mais uma, infelizmente, não é a única. Não é a única. Outras tragédias como essa acabam sendo registradas todos os dias pelo mesmo problema que é a impunidade. Vem comigo aqui, tem um caso de extrema ousadia. Extrema ousadia foi em Sumaré. Mesmo depois de um explosivo falhar, os criminosos usaram ferramentas, foram na mão grande mesmo para poder roubar dinheiro de caixas eletrônicos. O ataque foi em Sumaré, a Alicia Manjavá que acompanhou e traz os detalhes. Olho na notícia. Desta vez, o alvo dos criminosos foi esta agência bancária no bairro Matão, em Sumaré. Eles chegaram durante a madrugada e colocaram explosivos nos caixas eletrônicos. Como o artefato falhou, os bandidos pegaram um pé de cabra e destruíram essas 2 máquinas que ficam logo no fundo. Olha só o estado que elas ficaram. Até os fios estão para fora das máquinas. No chão, muita destruição. Partes dos caixas eletrônicos se espalharam por todos os lados. A polícia foi chamada, mas os criminosos já haviam fugido sem levar nada. Como eles deixaram explosivos para trás, o grupo de ações táticas especiais teve que vir de São Paulo para desativá-los. Esta não foi a primeira vez que o banco foi alvo dos criminosos. Há pouco mais de um mês, outra ação causou muitos estragos. Não é a primeira vez que ataca, não. Já atacaram aí. Tá precisando melhorar a segurança? Ah, com certeza, hein?
Com certeza a segurança precisa ser total. Segundo os moradores do bairro, toda vez que isso acontece, eles são os mais prejudicados. Aí a gente não tem nem caixa eletrônico, não tem como ir, né? As quadrilhas continuam adquirindo explosivos e agindo livremente, né? Alguma coisa está errada. Ou somos nós aqui que estamos errados ao mostrar esse tipo de coisa? Eu desconfio que não, né? Alguém está falhando. Olha, em Indaiatuba a polícia conseguiu identificar a gente responsável por ataques a caixas eletrônicas, já tirou de circulação, inclusive, acho que 2 integrantes, não é isso? 2 integrantes de uma quadrilha especializada. Pode vir comigo, Ney. Essas são imagens de Sumaré, você vai ver agora aqui em Indaiatuba. Os caras já estão presos. E olha, o detalhe é o seguinte, essa ação foi em Sumaré, em Indaiatuba os caras vão para Sumaré, vão para outras cidades. Eles rodam os municípios em busca desse tipo de coisa. Ah, faça meu favor, hein? Carla Ramil tem os detalhes, olho na notícia. Depois de 6 meses de investigação, policiais civis de Indaiatuba conseguiram prender Márcio José da Silva, de 30 anos, e Rafael Dreyfus Ribeiro, de 23. Os dois são suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos que atua na região. É aquela quadrilha lá de Sumaré, que já explodiram outros caixas eletrônicos, suspeito de outros caixas eletrônicos. Então, essa quadrilha, nós continuamos trabalhando, né, ao encalço dos outros integrantes. Inclusive, ainda nós não podemos divulgar, mas já temos a identificação de alguns mais integrantes. A dupla participou de um assalto aqui nesta empresa de fundição em Indaiatuba no dia 20 de outubro do ano passado. Na ação, cerca de 8 homens fortemente armados invadiram o local, renderam os vigias, arrombaram os caixas eletrônicos com maçaricos e levaram mais de R$130 mil. Os 2 homens foram identificados há cerca de 30 dias e tiveram as fotos divulgadas na imprensa. Imagens do Centro de Operações e Inteligência, o COI, da Guarda Municipal da cidade, ajudaram a Polícia Civil, já que o carro dos criminosos foi localizado e levou os policiais aos homens. Com o apoio da Polícia Militar, eles foram presos em Sumaré, no Portal Bordon, durante a abordagem de rotina. Um deles foi preso a semana retrasada, em Sumaré, pela Polícia Militar, que, ao levantar a ficha dele, viu que ele tinha mandado de prisão por Indaiatuba. Sábado, agora, o outro integrante foi preso também. Foi preso e nós também, foi trazido aqui, quando foi reconhecido. Na época da divulgação das imagens, a polícia encontrou na casa dos suspeitos este maçarico e uma nota de R$20 queimada. As investigações continuam a fim de encontrar os outros integrantes da quadrilha. E o detalhe é o seguinte, velho, isso aí é pior do que praga, tá? Em tudo quanto é lugar. Em Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha maravilhosa, aqui no eixo do caminho do sul de Minas, pé de Casa Branca, pé de Mococa, Pirassununga, os bandidos agiram mais uma vez com ousadia, né? Mais uma vez com ousadia. E aí o que aconteceu? Os bandidos explodiram 7 caixas, só que antes da explosão, para poder evitar que a polícia chegasse até esse local, eles simplesmente botaram fogo num carro para bloquear a saída dos policiais da base da PM em Santa Cruz das Palmeiras. É ou não é ousadia demais, hein? Alicia Manjavac viajou até Santa Cruz das Palmeiras, acabou de chegar com a reportagem, acho que já está pronta a reportagem. Vamos assistir o primeiro VT dessa história, coisa terrível, viu? Amedrontando uma cidade linda, uma cidade que até então era pacata. Deixa eu ver aqui, vem comigo, ó. Olho na notícia. Os criminosos chegaram em 4 carros e vieram direto para esta agência que fica aqui no centro da cidade. Eles colocaram explosivos em 4 máquinas. A explosão foi tão forte que olha só o estado que ficou a agência bancária. Muito ferro retorcido pelo chão, muito caco de vidro e partes dos caixas eletrônicos e até o teto, olha só, foi danificado e as lâmpadas ficaram penduradas. Agora, ao mesmo tempo que esta agência foi atacada, logo ali adiante, uma outra agência bancária também foi alvo dos mesmos criminosos. Eles agiram praticamente ao mesmo tempo. E olha só como está a população. Todo mundo assustado com o que aconteceu essa madrugada. E essa agência
teve 3 caixas eletrônicos danificados. Ao mesmo tempo, os bandidos colocaram explosivos nas máquinas, olha aqui, ó, na calçada, partes dos caixas eletrônicos que já foram colocados para o lado de fora. Ali mais adiante, olha só, muito caco de vidro. Esse vidro aqui, ó, da fachada quebrou, muito vidro quebrou. E do lado de dentro, os funcionários estão tentando limpar todos os estragos. Esta mulher, que mora ao lado dos bancos, acordou assustada com o barulho da explosão. E aquele estrondo lá, nossa, na hora você não sabe o que falar. A ação foi tão organizada que, na tentativa de dificultar o trabalho da polícia, os bandidos atearam fogo em um carro que estava bem aqui, na saída da base da Polícia Militar. A quantia roubada não foi divulgada. Até agora, ninguém foi preso. Não dá nem pra gente dormir direito, né? Ficar assustado mesmo. E a população não poderia se sentir de outra maneira que não assustada. Eu tenho dito sempre aqui, o crime está avançando pelo interior, né? Aquilo que era a particularidade da cidade grande, na verdade, começa a chegar às pequenas cidades. O tráfico de drogas está dominando essas pequenas cidades, as pessoas se viciam. Onde tem tráfico de drogas tem violência, né? E de todas as maneiras. De todas as maneiras. Ah, brincadeira. Tem mais uma reportagem desse caso aí, ô Vinícius? Porque a população está desesperada, meu camarada. A população está desesperada com esse caso. Brincadeira, viu? Olha, acho que a cidade está até sem banco, viu, diante desse fato. Porque tanto o Banco do Brasil quanto o Santander foram atacados. Ah, brincadeira, hein? Vem comigo aqui. Nós temos o caso Veracruz e, olha, a Band antecipou ontem, trouxe novidades sobre o caso Veracruz. Tudo isso, esse é o Hospital Veracruz, um dos principais hospitais aqui da região, onde 3 pessoas morreram em janeiro, depois de passarem por um exame de ressonância magnética. Até então, ninguém sabia por que. A polícia abriu um processo para investigar, ouviu muita gente, e aí no meio desses depoimentos surgiram contradições. E durante essas contradições, a polícia acabou descobrindo que o hospital estava manipulando uma substância chamada perfluorocarbono, não é isso? Perfluorocarbono. Essa substância é um solvente industrial que estava sendo usado pelo hospital, pela clínica de ressonância magnética, para exames especialmente da próstata. A polícia não havia sido informada inicialmente da presença dessa substância. Só depois das contradições dos depoimentos é que conseguiu um mandado da justiça e entrou no hospital, acabou localizando um galão com 3 litros dessa substância. E aí usaram essa substância, já que a morte desses 3 pacientes era um mistério, para cruzar essa substância com o sangue recolhido das vítimas. E aí ontem a Band antecipou com exclusividade, em primeira mão, que um laudo que estava sendo aguardado pela polícia revelou a presença dessa substância, desse solvente industrial, no sangue dessas vítimas. A informação que nós temos aqui é que o outro laudo produzido, também a pedido da polícia, que é do Instituto de Criminalística, um exame do IML para poder identificar também traços desse produto, acusou como positiva a presença do perfluorocarbono. É difícil de falar esse nome, né? O exame necroscópico também apontou a presença desse produto. Com a palavra, o hospital, que por enquanto não se manifestou, diz que só vai se manifestar quando for notificado oficialmente, mas são ao menos aí 2 informações importantes para a polícia concluir esse inquérito, me desculpem, e que precisa ainda de uma resposta sobre a contaminação, porque os laudos, pelo menos no que a gente conseguiu apurar até agora, não indicam se a quantidade desse produto e que foi encontrada no sangue desses pacientes era suficiente para matá-los. Tudo indica que sim, porque, segundo os técnicos que nós ouvimos, os sintomas de quem acaba contaminado por esse
material, por esse produto, são parecidos com os sintomas apresentados pelos pacientes. Está aí uma primeira colocação importante nesse inquérito da polícia. Segundo, por que o hospital nunca apresentou esse produto sabendo da manipulação desse produto dentro da sua unidade? Por quê, hein? O hospital já alegou, né, quando a gente revelou também em primeira mão aqui na Band essa situação, que o espaço ficou aberto à vigilância, à polícia, mas parece que esse produto não estava lá na área, pelo menos era essa a informação, né? Era essa a informação. Terceira, como é que ocorreu a contaminação? A polícia quer saber se injetaram esse produto nas vítimas ou então se houve contaminação do material usado, porque existe uma suspeita fortíssima de que esse produto possa ter se misturado eventualmente aos catéteres, à agulha, à seringa, ou mesmo ao contraste usado durante o tratamento. Existe essa suspeita, né, que a polícia está apurando como tese. De qualquer maneira, fechou o cerco em relação às mortes do Veracruz, né? A polícia está prestes a concluir o caso. Eu acho que nas próximas horas a gente deve ter uma manifestação oficial da polícia sobre o caso, né? E agora a gente tem que começar a pensar aí em quem que vai ser indiciado, quem não vai ser indiciado, se há necessidade de indiciamento na comprovação aí de em tese, crime, né? Tudo isso vai ter que ser apresentado pela polícia, mas a informação importante é de que esse laudo do Instituto de Criminalística e que vai ser anexado ao inquérito também aponta traços desse material no sangue desses pacientes. Eu fico tentando me colocar no lugar da família desses pacientes, né? Dessas vítimas. Pessoas saudáveis que foram lá participar de um exame de rotina e que acabaram perdendo as suas vidas. Coisa terrível. Exames, eu digo de rotina, porque muita gente passa por esses exames. Eu mesmo já disse para vocês aqui no Brasil Urgente que eu tenho um problema no meu tornozelo esquerdo, eu rompi o ligamento e eu já tive que fazer essa ressonância algumas vezes. Meu Deus do céu, né? Você vai fazer um exame e sai morto? Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Hoje no Band Cidade nós vamos trazer a repercussão do caso e todos os detalhes dessa nova informação aí de que o Instituto Médico Legal também concluiu seu laudo aí apresentando traços dessa substância. Que coisa terrível, coisa terrível. Vem comigo aqui, olha. Um homem foi morto a facadas e teve o carro roubado em Indaiatuba. Acho que a polícia trabalhou inicialmente com a hipótese de latrocínio, mas parece que tem uma novidade no caso aí, hein? Parece que o homem pode ter sido vítima de uma vingança. Tem aí a reportagem da Carla Ramiro, deixa eu ver. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Antônio Francisco Castilho, de 55 anos, ia para casa por volta das 9 horas da noite, quando foi surpreendido pelo agressor. O crime aconteceu na estrada Vale do Sol, em Indaiatuba, bairro rural de Chácaras. A vítima foi esfaqueada nas costas, no pescoço e nos braços. Foram 10 golpes. Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava morto. O carro dele foi levado pelo criminoso, que deixou para trás um aparelho celular. Este facão e também uma faca foram encontrados em um matagal próximo do local do crime. Os objetos podem ajudar a polícia na localização do suspeito. Para a delegada que investiga o caso, o homicídio ocorreu possivelmente por causa de uma discussão em um bar. Gostava de beber, né? Aquelas pinguinhas do final da tarde, início da noite, junto com os outros lavradores, agricultores do local. E o que pode ter acontecido realmente é que houve uma discussão com alguém que a gente ainda não identificou, que resultou na morte dele. Antônio era caseiro há mais de 10 anos em um sítio que fica próximo da estrada onde ocorreu o assassinato. No velório dele, em Elias Fausto, familiares e amigos estavam chocados com a tragédia e afirmaram que o lavrador não era de briga. Foi muito triste. A gente estava se preparando já para ir dormir
quando o policial ligou. Não, nunca esperava que acontecesse uma coisa dessa, certo? É um rapaz muito bom, certo? Trabalhador. É só que eu posso falar que Deus que põe em bom lugar e o resto, a justiça do homem, Deus Pai dele e o homem que fazer a justiça. O carro da vítima foi encontrado pela PM no início da tarde, abandonado no bairro Veredas da Conquista, com todos os pertences do homem. Este foi o 10º homicídio do ano em Indaiatuba. Segundo a polícia, a cidade estava há mais de 40 dias sem registrar este tipo de ocorrência. Aliás, os índices de criminalidade têm sido reduzidos significativamente lá na cidade de Indaiatuba, num trabalho conjunto entre as polícias civil, militar, guarda municipal e especialmente aquele COI, né, que tem o monitoramento de câmeras em Indaiatuba. Tomara que esse caso, tenho certeza também que esse caso vai ser esclarecido agora. O carro foi roubado, mas não foi latrocínio, não roubaram o carro. Parece que fugiram apenas do carro da vítima. Que mostra uma maldade enorme. As pessoas matam por nada, por discussão, por briga, por roubo. A gente não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Deixa eu agradecer aqui, aliás, deixa eu mandar antes aqui um abraço para o Brás, lá de Indaiatuba, nosso amigo. Parabéns aí, excelente trabalho que o Brás desenvolve. Ele é cinegrafista, sempre tem lá tudo de última hora em Indaiatuba. Um grande cara, obrigado, viu, Brás? Sempre pelo carinho aqui com a equipe do Brasil Urgente. Agradecer também o pessoal da TV Mix, pelas imagens daquele ônibus queimado em Piracicaba, que o Felipe Pereira trouxe as informações aqui para a gente e que pode ter relação lá com aquelas chacinas, né, e aquelas tentativas de homicídio que foram registradas na cidade. Nós vamos para um rápido intervalo, o Datena está chegando para todo o Brasil na sequência. Nós estamos esperando você, não saia daí.